Ah, na real tá bem bom o áudio, então vai ficar legal a nossa gravação, sim. Tá, então, pessoal, a minha ideia hoje era que a gente trabalhasse com o Photoshop, né, e falar algumas coisas a respeito de, dessas funções aí que tem inteligência artificial. Então, eu vou acabar tentando levar um pouco mais a aula para essa questão que ela acho ela muito importante da gente tentar entender. E é claro, né, não vou fazer nada de computação, essas coisas, mas tentar a gente entender conceitualmente o que está acontecendo, porque acho que isso é importante da gente conseguir ver quais são as possibilidades e limitações disso, né? Então, queria ver se a gente fazia uma aula meio mista, assim, hoje, e, claro, né, mostrar algumas coisas do Photoshop que eu não consigo mostrar ali na 301, mas também conversar com você sobre essas coisas, assim, tá? Eu vou mostrar ali rapidinho o Moodle, que isso eu fiz agora de tarde, né? Com algum material que eu já tinha coletado, já venho coletando há algum tempo e está organizado, assim. De repente, eu até faço nos próximos semestres essas aulas sempre à distância, porque no fim das contas é a forma que eu tenho de usar o Photoshop novo, né? E aí, assim, se vocês não têm acesso a esse Photoshop, eu acho que ele vai ficar também, pelo menos vocês vão conseguir acompanhar as ideias, tá? Eu coloquei aqui vários vídeos que explicam em profundidade alguns dos termos que eu vou tentar usar para explicar as coisas. E também tem as imagens que eu ontem fui dar uma volta aqui na cidade de Pelotas e achei que podia tirar essas fotos para conversar sobre isso com vocês. Tá? Então, assim, nem é tanto um olhar de fotografia, que eu não vou nem tentar convencer vocês que eu tenho, mas é mais para a gente discutir essas coisas de IA, tá? Então, eu vou para o Photoshop, aí se vocês quiserem me acompanhar, tá? É bem tranquilo, assim, de trabalhar com essas ferramentas do Photoshop, tá? Então, eu vou começar com essa imagem aqui, que eu acho que a gente pode pensar nela assim, com alguns objetivos. Tirar o, a pichação e ficou a minha sombra também ali no canto, aqui no canto inferior, que eu estava tirando a foto, né? E acho que tem algumas coisas que são interessantes que o Photoshop faz, como, por exemplo, um colega de vocês, Marcel, estava me mostrando na semana passada, ele aumenta o tamanho da imagem, cria pixels novos, né? E aí eu queria só fazer essa demonstração com vocês e demonstrar algumas ferramentas e aí depois a gente tentar ver como é que essas coisas estão acontecendo, né? Então, assim, se vocês forem me acompanhar, tá? Vocês abram essa imagem e vou colocar como objetivo fazer uma limpeza nela, tá? Eu acho que a primeira limpeza que dá para fazer, que é essa bem fácil aqui, é tirar essa minha sombra que dá para ver aqui que eu tô fazendo foco com o celular, né? Então essas coisas de inteligência artificial do Photoshop, elas se resumem, não, elas se concentram em identificar um objeto e fazer a remoção inteligente desse objeto, né? Então, deixa eu começar com vocês com uma ferramenta que ela existe há muito tempo no Photoshop. E se vocês quiserem me acompanhando, tá? Essa primeira, vou tentar progredir assim na complexidade das ferramentas. Então, eu vou abrir aqui um negócio que eu acho que a gente não costuma usar, né? Mas essa ferramenta de histórico, ela cria um snapshot aqui que a gente pode ir e voltar pro histórico dessas modificações, porque eu vou testar diversas ferramentas com vocês, assim, pra vocês verem como é que elas funcionam. Então, vou puxar as minhas camadas aqui para vocês enxergarem melhor. E aquela coisa, tá? Vou destrancar a camada, isso é meio padrão, tá? E vou criar ali a camada de fundo não, de cópia, para ter ali um backup. E aí vocês estão vendo que no histórico
ele vai criando uma lista, né? Tipo um log das coisas que eu vou fazendo. Bom, então, primeira forma que eu vou tentar tirar essa sombra aqui vai ser com uma ferramenta que essa não tem inteligência artificial, é o carimbo. O carimbo é uma ferramenta bem antiga, assim, quando eu aprendi a usar Photoshop pela primeira vez, que foi lá CS4, CS5, ele já existia, tá? Então tem o carimbo de padrão e tem o carimbo normal. O carimbo de padrão seria para a gente fazer o padrão, ele só vai copiar e colar, né? Não é o que a gente quer. A gente vai usar então essa ferramenta de carimbo aqui, só para testar, né? E ele também funciona com pincel. Aliás, todos esses que eu vou usar, eles funcionam com pincéis. Então a gente vai conseguir usar aquele atalho, o Alt com o botão direito, né, para deixar ele maior ou menor. Aí o que o carimbo vai fazer? Ele vai precisar que eu decida uma região onde eu vou fazer a amostragem. E aí eu vou definir essa região com Alt. Eu vou fazer na grama para vocês verem como vai ficar zoado, tá? Então eu vou manter o Alt pressionado, vou clicar. Não deve ter dado para ver, mas ele virou um alvo quando eu mantenho o Alt pressionado. E aí ele está fazendo, quando eu clico com o botão esquerdo, ele vai fazer uma. Olha, ele está tirando uma foto dessa área aqui, ele está copiando os pixels dessa área. E aí, olha só, eu tô com uma grama, meu pincel virou uma grama. Então, se eu pintar aqui, eu tô pintando, na verdade, a área onde eu fiz a amostragem, que é a grama. O que tá, eu sei que não é para fazer com a grama, eu queria que vocês entendessem o que ele está fazendo, né? Então, se eu vier pintar aqui, ele vai pintar também, vai pintar uma área que tá. Deixa eu ver se eu pego agora um pincel. Eu fiz a amostragem mais ou menos aqui assim. Vou trocar de cor aqui só. Eu fiz a amostragem mais ou menos aqui. Vou trocar com pincel, com B. Mais ou menos aqui assim. E aí, quando eu pintei aqui em cima da sombra, ele fez a amostragem, eu acho que talvez ou desse ponto aqui, ou enfim, de um desses pontinhos com grama. Então, o que ele está fazendo? Ele carregou quando eu fiz a amostragem, quando eu cliquei com Alt, ele carregou toda essa zona aqui da imagem e ele está transferindo para a área onde eu estou clicando. Então ele não faz nenhuma operação inteligente, assim, entre aspas, o que ele faz é só um Ctrl+C, Ctrl+V. E ele usa o pincel como máscara. Né? Aliás, claro, eu deveria ter usado máscara, né, desde o início e não ter feito essas modificações que agora eu zoei com toda a minha camada. Tá? O carimbo, ele vai até dar certo, vou apagar o carimbo aqui no histórico, né? Vou apagar todo o carimbo. Vou criar um snapshot aqui, que é uma ferramenta que eu também não costumo usar, mas é mais para mostrar para vocês, tá? Vou criar aqui um instantâneo, instantâneo porque está no Photoshop em português, tá? O Snapshot criou aqui um novo instantâneo. Dá para colocar o nome assim para vocês verem o que é. Aí, ao invés de voltar como eu fiz antes, né? Aqui no histórico, eu posso voltar só direto no Snapshot. Enfim, tá? Vou voltar aqui com o meu carimbo. Vou aumentar um pouquinho o, o tamanho do pincel e vou ampliar outra área. Vou mostrar outra área que talvez aqui assim, aí com Alt, mantenho pressionado. É legal se eu criar uma outra camada, né? Porque aí eu pinto nessa camada nova. E aí eu vou pintando. Aí vocês estão vendo que ele está fazendo aqui uma linha, né? Essa linha é o final da imagem. Então eu teria que fazer a amostragem em outro lugar. Aí eu tenho que fazer em todas as camadas, né? Mostrar em todas as camadas. Essas ferramentinhas sempre têm os detalhes, né? Vamos ver. Tá, e agora eu estou pegando a parte de baixo aqui do arquivo. Bom, mas eu acho que já deu para entender como é que funciona, né? O carimbo. O carimbo era o que a gente tinha antes do preenchimento sensível a conteúdo.
O preenchimento sensível a conteúdo, eu não vou saber direito quando é que ele entrou, se foi no Photoshop CS6 ou se foi no CS5, mas foi uma coisa assim bem revolucionária. Vou voltar aqui pro carimbo. Aí eu vou sugerir que vocês, não vou ver o vídeo com vocês, tá? Mas eu queria meio que passar esses vídeos para vocês enxergarem, que é isso aqui, ó. Esse vídeo aqui, ele o mostra o algoritmo, né, que é tipo o, as funções de programação e tal, assim, simplificando bastante, que fazem com que esse preenchimento sensível ao conteúdo aconteça. E é claro, isso aí para mim é um negócio que eu não, assim, como é que funciona por dentro é um negócio que eu não entendo, tá? Mas esse negócio, esse algoritmo, ele tem um nome, ele foi publicado há bastante tempo atrás. Esse vídeo aqui, ele tem 13 anos. Tem um canal que eu coloquei ali no Moodle também, que é legal de vocês explorarem, se vocês tiverem curiosidade sobre esse tema, que é, deixa eu ver aqui, eu acho que aqui, ó, esse 2-Minute Papers, que são só, vou tirar o áudio, são só artigos sobre inteligência artificial baseado em imagens e animação, né? Então, nesse aqui, que eu vi esse vídeo do Pet Match, que, que fala, né, de como é que, enfim, de como é que esse negócio, como é que esse algoritmo funciona em linhas bem gerais. E ele estava mostrando que ele faz, deixa eu ver se eu coloco aqui, ó, é mais ou menos assim, ó, a explicação em altíssimo nível, tá, gente? Vocês lembram quando a gente conversou lá no início do semestre, vou só trocar de ferramenta, porque senão ele fica dando umas travadas aqui. Ó, lembra quando a gente começou assim, bem lá no início do semestre, que eu falei com vocês que o Photoshop era nada mais do que. Photoshop não, né? Que as imagens que o Photoshop trata não são nada mais do que uma malha de pixels coloridos, né? E aí eu me lembro que eu mostrei isso aqui para vocês, porque na verdade é isso mesmo que é, tá? É uma malha de pixels coloridos que não tem sentido pro programa como tem para nós, tá? Então isso também é uma coisa que eu queria que a gente conversasse hoje, para ver que a gente chama de inteligência, né? Mas não tem nada de inteligente assim por trás. Essas coisas elas não têm significado. Eu falei para vocês que elas não têm nem o que está na frente, o que está atrás, o que está atrás, né? Não tem nem frente, fundo, figura e fundo, nada disso. Então, o que esse povo aí acaba fazendo, que esse pessoal acaba fazendo, se ocupando de fazer durante todo esse tempo que esses algoritmos aí se desenvolveram, foi encontrar formas automatizadas de resolver problemas que são recorrentes. E esse problema de substituir partes da imagem é um problema bem recorrente. Então, como é que a gente vai fazer para selecionar uma área e encontrar um grupo de pixels? Meu computador está sofrendo demais, coitado. Ó, como é que a gente faz para selecionar uma área e encontrar um grupo de pixels que seja parecido com esse grupo aqui de forma automática, né? E aí tem todos os problemas de otimização também, de forma que não demore assim, horas para fazer. E ele está explicando de forma bastante ilustrativa aqui, né? Que ele vai procurar numa, numa região, vai fazer dar alguns chutes, né, para ver onde é que ele acha pixels que estão parecidos e vai comparar. Então ele acha uma correspondência de cor e aí ele começa a olhar um pouco para cima, um pouco para o lado e aí vai vendo onde é que essas correspondências se mantêm. Porque a ideia é que quando tu tem áreas parecidas, áreas similares na imagem, tu vai ter, vamos ver aqui. Ó, tu tem uma área similar, uma área aqui nessa imagem, se tu mover um pouco para cá, tu vai ter uma área que vai ser similar. Essa área vai ser mais ou menos similar a essa.
é mais ou menos a intuição que tinha ali no conta-gota, no carimbo, né? E é claro que não é só isso. Isso aqui que está sendo que a gente tá, que eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo é o processo do carimbo. Aí tem algumas coisas que eles fazem aí por trás dos panos, né? Mas isso são coisas que são dominadas há muito tempo. A gente está vendo essa revolução aí de inteligência artificial que começou ano passado, assim, claro, chegou para nós na metade do ano passado, esse ano, mas é um negócio super antigo, né? Então, isso aqui que é o preenchimento sensível ao conteúdo, é um negócio que é dominado, não é uma coisa da Adobe, é um negócio de domínio público. Tem um artigo que explica como é que isso funciona e já tem várias outras desenvolvimentos em cima dele. E o que a gente tem hoje, eu quero chegar depois com vocês no final da aula, é a questão de gerar conteúdo. Tá? Mas aí é uma outro assunto que eu quero falar com vocês depois. Mas enfim, vou só tirar o pincel aqui, devia ter feito um snapshot, não fiz. Tá, então a questão do preenchimento sensível a conteúdo, que foi uma coisa que foi marcante, assim. A gente tem aqui no Photoshop essa ferramenta de laço, que é uma seleção à mão livre, né? E aí eu faço uma seleção bem assim, de qualquer jeito. E tem aqui em editar, preencher sensível a conteúdo. Dá para fazer com preenchimento, com reconhecimento de conteúdo. E tem aqui também, se a gente tiver na 301B, dá para testar. Tem aqui, ó, sensível a conteúdo. Ele dá uma travadinha, tá? E olha só. Aqui a gente consegue ver a marca da seleção, né? A gente consegue ver o desenho da seleção, mas é que também, se tu for pensar, esse padrão, ele também está acontecendo em outras áreas, né? A parte de dentro, ele tá, realmente não dá para ver. Aí se a gente afasta, assim, tá, na real, assim, eu não sou uma pessoa muito atenta, assim, se eu olhasse isso aqui, eu não ia ver que teve preenchimento. Tem uma. Isso não tem na 301A, tá? Esse preenchimento com reconhecimento de conteúdo, que vai abrir agora uma outra aba aqui, esse aqui é mais recente. Ele tem, ele tem alguns controles a mais. No fim das contas, é o mesmo algoritmo que está rodando por trás, tá? A base de preenchimento de conteúdo é a mesma coisa, de ficar, sabe, olhando para cá, para cá, para cá, olhando para os lados para encontrar, para encontrar coisas que são parecidas, mas aqui ele tem mais alguns controles de cor e tudo mais, tá? E a gente pode usar áreas de amostragem. Eu vou colocar uma área personalizável, eu posso dizer para ele onde é que eu quero que ele procure. Então, tipo, olha aqui, olha para esse lado de cá e para esse lado de cá, sei lá. Né? E aí eu posso aplicar e ele vai criar isso numa máscara para mim. É uma coisa um pouco mais bem acabada, melhor acabada do que fazer com preenchimento sensível ao conteúdo do jeito que eu tinha feito antes. Mas é a mesma coisa, tá, gente? Aqui tá mais organizadinho, uma interface mais bonitinha, mas é a mesma coisa. Tá? Ele ficou aqui meio zoado, assim, mas ok. Tá? E aí eu tenho isso numa máscara. Eu posso desfazer a seleção, Ctrl D. Aí ele tá aqui. Nenhuma dessas coisas vai ser feita assim ah, de uma vez só, né? A gente vai ter que passar alguma forma de fazer, por exemplo, alguma edição, né? Então, por exemplo, aqui tem uma ferramenta de desfoque. Então, de repente, vou selecionar isso aqui, desfocar um pouquinho os, os cantos, tem que aumentar a dureza. O meu computador apanha bastante assim para o Photoshop. Ah, bom, tá.
Mas enfim, tem que fazer algum acabamento aqui, fazer uma alguma alteração que vai suavizar essas arestas aqui. Eu não consigo fazer porque meu computador ele não tem não tem mesmo recurso para rodar o Photoshop e gravar a tela ao mesmo tempo. Tá, esse Photoshop que eu estou usando é o Photoshop Beta. O Photoshop normal ele já é pesado. Esse Photoshop Beta é mais pesado ainda para o meu computador. Então não dá para usar. O Illustrator é ok de usar, o Photoshop é horrível de usar sem ter um computador legal. Bom, tem outras ferramentas também que a gente consegue usar no Photoshop para fazer esse tipo de trabalho. Por exemplo, essa aqui é bem antiga, tá? É esse pincel para recuperação de manchas que, tipo, tu tem um rosto com, sei lá, acne, alguma espinha, um negócio assim. Que aí tu usa para pintar em cima e ele vai fazer a mesma coisa, ele vai substituir olhando o que tem na volta. Quanto menor a área que tu pintar, melhor vai ficar. Então, se eu vou pintando assim devagarinho, ele fica melhor do que se eu pintar inteiro, assim, de uma vez só. Porque aí eu estou ajudando essa ferramenta que ele consegue ver que aqui desse lado tem as coisas que eu quero substituir e aqui do lado direito tem as coisas que eu quero esconder. Então eu vou fazendo devagarinho, assim, eu vou dando uma ajuda para ele. Só que aí vai ficando com uma aparência de carimbo, se eu for fazendo assim pequenininho. Porque o que ele vai fazendo? Ele vai carimbando tudo que está aqui do lado direito, desculpa, do lado esquerdo, e é como se ele fosse só prolongando, né? Se eu faço pintar tudo de uma vez só, né? E também dá para ver que ele duplica as coisas. Por exemplo, essa área aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima, deixa eu ver se eu consigo fazer com o pincel. Essa área aqui, ela meio que foi duplicada aqui. Porque é isso que eu vou ficar repetindo a partir de agora. O Photoshop não sabe que isso aqui é terra, que isso aqui são os gravetinhos e que isso aqui está solto em cima do chão. São só padrões de cores que ele vai usar alguma forma de repetir. Mas quando a gente olha de longe, na real, não estou vendo. Assim, até daria para dizer que aqui assim tem alguns padrões que não parecem de sombra, né, de luz, que não parecem muito naturais, mas eu não conseguiria notar essa edição. Tá? Mas eu também não sou. Ficou aqui o meu carimbo no fim das contas. Eu vou reverter essa imagem. E vou reverter, eu acho que eu vou reduzir o tamanho dela também. Ela tá com 33% aqui. Vou deixar ela menorzinha. Tá? Deve ficar mais rápido agora. Tá, aí olha só, deixa eu criar um outro instantâneo aqui que tem a minha. Tá, aí eu queria ver se a gente conseguia tirar isso aqui, tá? Esse é um exercício que de repente vocês podem fazer em casa depois. Nada disso é rápido. Como, não sei se vocês curtem ver aqueles short de YouTube ou reels de Instagram, se vocês recebem ali os canais de tutoriais de Photoshop e tal, eu vejo bastante. Eu recebo bastante disso, né? E é sempre super rápido, super simples, mas também ali os caras eles estão se ajudando, né? Eles colocam uma imagem que tem um fundo branco, que tem um contorno bem definido. E essa imagem aqui, agora essa parte da imagem que a gente está vendo, ela pode parecer simples, sabe? Tipo, em termos assim, pro Photoshop fazer isso, né?
porque tem ali um fundo que ele é repetitivo, ele tem ali um fundo, uma textura que é, tipo, não é muito difícil de entender para o Photoshop, que se ele não repetir bem direitinho, ela já é meio confusa, então a princípio nem daria problema, né, de não fazer ela perfeitinha, assim, ela não é como, por exemplo, uma textura que precisaria ser, que a gente notaria que tem um erro, como quando a gente vê assim essas imagens geradas por inteligência artificial que tem a orelha no lugar errado, que tem uma mão com 3 dedos, essas coisas assim, tá? Mas ela tem um outro problema, que é ela tem pouco espaço para o Photoshop diferenciar o que é textura e o que tem que ser removido, né? Então, por exemplo, se eu usar essa ferramenta que eu acabei de usar agora, tá? Que é o Spot Healing, tá? O pincel de recuperação, que é uma ferramenta antiga também. Deixa eu reduzir bastante aqui. Tá, se eu fizer aquele negócio ali que eu falei para vocês, vou fazer uma grande passada em todo ele, tá? Tipo assim. O que eu estou falando para o Photoshop? Que a área que ele tem para procurar a textura é super pequena. Nessa área preta, o Photoshop não vai procurar a textura. Na área que não está preta, ele vai procurar. E vai ficar meio zoado, totalmente zoado, né? Porque o Photoshop consegue entender que isso aqui é um bloco. Tá? Então, deixa eu só, tem uma outra imagem aqui, eu acho que eu posso usar para mostrar para vocês a coisa do bloco, que é uma imagem que a gente já tinha, que a gente já conhecia, né? Tem isso também ali naqueles vídeos que eu separei para vocês. Tem uma, vou colocar aqui uma camada de ajuste, né? Tirar toda a saturação e tem aqui um filtro que, deixa eu selecionar a camada. Tem um filtro aqui que chama estilização, que é Find Edges, se vocês estão com o Photoshop em inglês. E olha só, por que eu mostrei esse filtro aqui? Porque tem um algoritmo que permite que Photoshop encontre os edges, encontre as arestas. Então, ele consegue identificar objetos baseado, enfim, em alguma operação lá que eu não vou dizer para vocês que eu sei como é que isso funciona. Mas ele consegue identificar esses edges, essas arestas, né? Então ele consegue identificar que esse bloco amarelo é um negócio, é uma coisa, isso aqui são arestas, e que ele tem que procurar essas informações aqui dentro, né? Só que é pouca coisa, é pouco espaço que ele tem. Então aí ele se atrapalhou. Aí a gente volta. Aí a gente volta e vamos tentar fazer diferente, então, né? Vamos tentar com aquela abordagem de fazer o pincel bem pequenininho. Olha só, agora eu vou estar ajudando o Photoshop, só tá difícil porque, enfim, né, meu computador tá travando, mas enfim, deixa eu ver aqui o tamanho do pincel. Tá, então olha só, se eu for fazendo assim, olha como vai melhorando. Porque agora eu tenho uma correspondência melhor, uma proporção melhor entre o que é para pagar e o que é para servir de referência. Então, quanto mais devagarinho eu fizer, quanto menor for o pincel e quanto mais eu conseguir deixar de informação para o Photoshop, melhor. Acontece que essa área interna aqui, como ela é muito poluída em termos visuais, né? Tem poucas áreas onde o Photoshop pode ter certeza de que ele está achando aquela correspondência entre as partes da imagem, acaba ficando difícil. Então, quando a gente se afasta, a gente vê, dá para ver aqui, né, que foi apagado um A, enfim. E tem outras ferramentas no Photoshop agora novas, né, que fazem coisas parecidas. Então, por exemplo, aqui, ó, esse é a ferramenta Remover, que essa é recente, que também é a mesma coisa do preenchimento de conteúdo, preenchimento sensível ao conteúdo. Então, vai funcionar de novo com um pincel. E aqui é mais
mais tranquilo dele fazer nessa área aqui. Ele demora um pouco mais porque é um algoritmo mais sofisticado e tal. Ele tá pensando aqui. Não sei se eu cancelo, eu vou deixar só esse pedacinho aí para vocês verem. Mas é a mesma coisa do preenchimento sensível ao conteúdo. Ele fica um pouco melhor do que do que o Spot Healing aqui, mas ele também tem essa. Não é uma limitação da ferramenta, tá? Isso é uma limitação da imagem. A imagem ela não é boa o suficiente. Eu até boa o suficiente não, ela não é fácil o suficiente. E até por isso assim que eu queria ter essa aula, digamos assim, mais teórica do que prática, né? Para que vocês também conseguissem, sei lá, vocês têm uma foto, vocês têm uma imagem, vocês já conseguem olhar para aquilo e estimar que, olha, isso aqui, se eu for fazer, vai ser rápido, vai ser devagar. Tem coisas que a gente vai ter que fazer meio que artesanalmente, que eu falo, né? Vocês vão ter que fazer com pintura digital ou alguma coisa desse tipo, porque só com as ferramentas do Photoshop não vai dar certo. Diferente do que a gente vê nos tutoriais que estão ali demonstrando a ferramenta com uma imagem fácil, né? Então, só para mostrar para vocês essa última ferramenta aqui, a ferramenta correção, que é uma ferramenta que eu acho bem legal, que ela é parecida com o carimbo, só que eu acho ela mais fácil de usar do que o carimbo. Então, vamos pegar num lugar fácil aqui. Aqui tu vai fazer uma seleção e aí tu desloca, diz para essa ferramenta, né, aonde que é para ela copiar, onde é que é a amostragem. E aí ela faz uma mescla entre as duas coisas. Tipo, ela não tirou totalmente o preto, mas ela tentou preservar a transição aqui entre as seleções. Então, essas ferramentas, elas vão fazer... A gente precisa conhecer essas ferramentas e precisa conhecer também, conseguir identificar o cenário que cada uma delas vai atuar melhor. Então, aqui eu consigo. Nenhuma das outras que eu tinha usado antes tinha preservado tão bem a transição entre elas. Aqui parece que é contínuo. E daqui a pouquinho a gente vai precisar misturar essas ferramentas para conseguir um resultado final, né? Mas o caso é que vai demorar. Eu estou olhando aqui para passar algumas horas fazendo a edição dessa área, porque a proporção de imagem que eu posso usar como referência em relação à proporção de imagem que eu quero remover é muito pequeno, né? Eu não tenho muita informação. E não aconteceu aqui, né? Aqui a gente conseguiu resolver fácil, rápido e com uma qualidade bastante boa, porque era uma área que era era uma área pequena para retirar, em cima de uma área com uma textura muito repetida e muito grande. Então aí ajuda, né? Aí se vocês olharem essa imagem aqui, que eu não sei mas eu vou andando assim, tipo, é super bonito aqui em Pelotas, parece como o centro de Porto Alegre. Mas aí fica aquele monte de fio, sabe? Fio de. Eu sei que não é fio de luz, né? A gente chama de fio de luz, mas é os fios de energia elétrica. E fica feião pra caramba, né? Aí tá, vamos tirar uma foto e vamos tentar apagar esses fios. Eu sabia que isso aqui, se vocês podem tentar fazer, tá? Mas isso aqui vai ser um trabalho muito violento, porque não é uma coisa que dá pra gente chegar e só tirar isso aqui num passe de mágica. Por quê? Como eu falei, tá? O Photoshop não sabe que são fios, que são postes. O Photoshop não sabe nem que isso aqui é sombra, que as coisas têm que manter essa direcionalidade. Depois eu vou mostrar para vocês uma geração de imagem como ele não gera essas imagens imaginando que tem uma que elas têm um significado, né? Então, olha só, aqui eu tirei essa fachada pensando assim, tá, tem uma perspectiva bem evidente, tem um lado que está totalmente iluminado, um lado que está totalmente claro. Aí a gente vem para cá. Aqui é outro snapshot. Se eu fosse limpar isso aqui,
eu ia pedir, né, para a gente começar, tentar, né, começar com as partes mais pequenininhas. Então, ir fazendo. Olha só como vai ficar perfeito isso aqui. Ficou perfeito, né? Porque é muito fácil para o Photoshop remover isso aqui. Beleza, ficou nota 1000. Aí eu vou começar a remover essa parte maior. Vamos ver se com esse pincel ele vai direitinho. Ó, ele tá indo mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo deixar o pincel um pouco maior para. Tá, ó, foi super bem. Tá indo bem. Porque aí quando eu remover tudo isso aqui, olha, já tá meio que se atrapalhando. Ele já copiou as partes de baixo, copiou aqui um pouco desse acabamento. Aí eu vou ter que começar a ir mais devagarinho. Eu acho que aqui eu já conseguiria fazer um negócio assim de fazer uma seleção com todo mundo. Vamos ver aqui. Sempre tem que ser o menor possível, né? Olha só, se eu fizer isso, né? Essa área aqui é a área que eu quero tirar. Aqui tá limpinho. Isso aqui é tudo parecido, né? Essa área aqui é toda parecida, tem a mesma perspectiva, as mesmas variações. Vamos ver o que ele faz. Então vamos tentar com preenchimento, com reconhecimento de conteúdo. Vou pedir para ele fazer automático. Ele está pegando de tudo aqui. Olha aqui como é que fica o resultado. Vamos ver se a gente aumenta para enxergar melhor. Olha, não sei se dá. Isso aqui ó, ficou nublado. Tá vendo? Isso aqui é no reconhecimento automático. Vamos ver como é que fica com a personalização. Se eu disser para ele, tira daqui, ó. Tira dessa área. Ah, ficou um lixo, né? Então, vamos para o automático mesmo. E assim, gente, puxa, não é que não tenha ficado bom, sabe? Ficou legal, é um negócio, na verdade, insano o que foi feito aqui. Mas, enfim, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que esse negócio ele tem limitações, e ele tem limitações porque, na verdade, ele não é inteligente. Ele tem limitações que estão ligadas às características da imagem. Então, quando a gente vê uma coisa que ele está fazendo e ele está fazendo assim muito, muito bem, é legal de vocês tentarem perceber se isso aí não é porque o exemplo que foi escolhido é um exemplo fácil, é um exemplo que favorece aquela demonstração. Esses trabalhos de edição de imagem, eles dificilmente vão ser simples, dificilmente vão ser rápidos. E então, nesse quesito, que é o que a gente pensa que a inteligência artificial é um negócio que vai nos substituir, é um negócio que vai nos tirar assim, do mercado, porque tudo que a gente faz vai ser feito rápido, não. Pelo menos em relação à edição de imagem, tratamento de imagem, é claro que isso auxilia demais, assim, isso aí nos dá algumas horas aí de vantagem. Mas a gente ainda não consegue tirar a edição fina e às vezes, como eu falei, até artesanal, da gente ter que pintar coisas e ter que fazer as coisas assim, pixel a pixel mesmo. Se vocês viram assim que só usando as ferramentas, sem fazer nenhum tipo de trabalho mais complexo, tá? O resultado não ficou bom com uma área que, para os nossos olhos, é muito fácil, tipo, a gente reconhecendo os padrões dessa imagem, a gente consegue ver o contraste entre as cores e consegue entender da onde que seria mais adequado fazer a amostragem. Né? A gente entende que, por exemplo, para essa área aqui, dessa
dessa parede, o mais adequado seria fazer a amostragem, por exemplo, para essa área aqui. O mais adequado é fazer a amostragem daqui, por exemplo, do que daqui, porque a gente sabe que são dois planos diferentes. O Photoshop não sabe isso. Aí vocês imaginam como é que seria limpar isso aqui. Essa área aqui, ela não pode ser limpa, essa área teria que ser reconstruída, ela teria que ser feita com desenho, teria que ser feito com pintura digital, não teria como tirar isso aqui, porque a gente começa a aproximar aqui e é tudo cinza, as cores são todas muito parecidas, não tem nada que possa servir como um sinal para que tu saiba o que que é a figura, o que que é o fundo, né? O que que é o objeto e o que é o que tem que ser removido. O que acho que aí eu consigo falar com vocês agora sobre essa coisa de preenchimento generativo, que é o que aparece mais assim nessas discussões. Aí queria também, que eu acho que é o que fazem mais alarde, né, dessas ferramentas do Photoshop. A Adobe tem uma IA chama Firefly, que ela foi embutida dentro desse Photoshop Beta que tem com a suíte da Creative Cloud. E olha só, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o crop aqui, o corte, vou aumentar e vou fazer isso de propósito, tá? Numa imagem com plantas. Então vou dar um Enter aqui e vou aumentar essa imagem. O Photoshop novo, ele fica com esse menuzinho aqui, tá? Para a gente acessar bem fácil essas ferramentas de preenchimento generativo. Então, aqui não vou colocar nada, depois eu faço um promptzinho ali. Então, olha o que ele está fazendo. Ele vai observar as regiões parecidas aqui, né? Desses limites, dessas bordas da imagem, e vai repetir. Ele vai fazer essa repetição baseado nessa imagem. Ele não está fazendo com base em outras imagens. Pronto. Tá, então vocês estão vendo que ele gerou os padrões de árvore, de coisas assim, eles estão baseados nessa figura que a gente tem. Tem aqui nas camadas que eu fechei, não devia ter fechado. Ó, se eu esconder essa camada, vocês conseguem ver o que tinha no original, né? Então, por exemplo, analisando desse lado aqui, do lado direito, ó, ele vai completando com, eu não sei na verdade se ele está usando só a minha imagem ou se ele está usando alguma coisa de treinamento. Talvez ele esteja usando alguma coisa de treinamento que são imagens fora do meu computador, imagens fora dessa aqui. Talvez ele esteja misturando as duas, porque ele pegou outras árvores que não estão na minha imagem. Esse pedaço aqui não tá, essa árvore aqui também não tá. Ó. Então aqui tem um elemento que não tinha na minha imagem. Então provavelmente isso aqui não está nem acontecendo no meu computador, isso aqui deve estar acontecendo em alguma nuvem lá da Adobe mesmo. E se vocês olham aqui, ó, ele completou a casinha bem direitinho desse lado aqui. Mas vê que isso é uma imagem fácil, entre aspas, é uma imagem fácil porque são áreas de cor que são semelhantes, tem contraste entre as áreas de forma que permite que ele encontre as arestas, encontre as bordas. E as texturas elas podem ser geradas de uma forma mais confusa porque elas não têm nenhuma, não tem nada que tu reconheça assim, tipo se tu desenhar uma grama meio diferente, tu continua reconhecendo como uma grama. A imagem toda é composta por texturas, né, e não por formas. Então isso acaba tornando
esse cenário bem mais fácil para ele do que, do que duplicar outras coisas que tenham figuras que a gente reconheça, né? Que não seja a natureza e tal. Deixa eu ver se eu abro aqui uma imagem com um edifício. Ó, por exemplo, vamos ver essa aqui. Só vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa imagem. Para não, né? Não ficar muito. Não demorar muito. Vamos ver o que o Photoshop vai fazer se eu pedir para ele preencher isso aqui. Esse preenchimento generativo, ele é feito, sim, com... Estava olhando em outra tela, que ele é feito com treinamento, sim. Então, ele é feito com base em outras imagens. Não é feito só com base nessa aqui. Essa imagem que eu estou dando para ele tem pouca informação, né? Olha só o que ele fez. Ele precisa começar de algum lugar, né? Ele começa da cor. Então, ele vai procurar alguma coisa com essa cor parecida aqui. E talvez ele procure por área também, sabe? Então ele vai procurar nessa base de dados de imagem que ele tem, o Stock Photos é da Adobe, né? Então ele procura isso no Stock Photos também, na parte de baixo da imagem. Então ele já tem uma coisa, um monte de lugar para procurar, né? Ele vai procurar na parte de baixo das imagens e vai, porque foi a parte que eu expandi, né? E vai procurar também por cores semelhantes, porque ele não sabe que é chão, ele não sabe que é paralelepípedo. E olha só o que ele fez. Então, pensando como um computador, pensando como, né, foi a melhor coisa que ele podia fazer. Ele não tinha realmente uma pista melhor, mas nós, assim, que somos a gente que sabe que aquilo é um paralelepípedo e que sabe que isso aqui parece areia, a gente vê que isso está errado, a gente vê que isso não tem sentido. Então, o que vai acontecer nesse processo de treinamento, tá? Que, que foi um dos motivos dessas coisas de inteligência artificial terem demorado para aparecer, mesmo que esses algoritmos sejam bem antigos. Primeiro, claro, né, tem a questão da computação, né, do aumento de poder de computação, de processamento. Tipo assim, por exemplo, o meu computador, esse que vocês estão vendo aí sofrer nessa aula de hoje, coitadinho, ele não posso atualizar, eu descobri há pouco tempo que eu não posso atualizá-lo para o Windows 11, porque eu não tenho um processador com frequência suficiente para rodar esse sistema operacional. Quer dizer, tu vai aumentando o poder de desempenho, né, do teu sistema e tal, e aí tu vai tornando aquele hardware obsoleto. E a gente tem o hardware hoje que faz coisas que não eram, né, não dava nem para imaginar em produção há 8 anos atrás, que foi quando eu comprei esse meu computador aí. E o treinamento também é um negócio que ele, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Primeiro que tem a coisa da inteligência artificial, que não é uma inteligência no sentido de que ela não sabe que as coisas têm, têm significados. Então, como eu falei aqui para vocês, o Photoshop não sabe que aquilo é o chão. Ele sabe que aquilo está embaixo e que é meio bege, meio cinza. Tá? E a outra é a questão do treinamento. Não é um treinamento assim como a gente treina desenho digital, sabe? É um treinamento no sentido de que tem alguém, realmente tem pessoas que estão classificando as imagens. Então, por exemplo, a gente pode imaginar que vai ter um cenário que vai ter essa tarefa aqui, e aí a gente alguém vai dizer assim, não, isso aqui tá errado. Só dizer isso, sabe? Isso aqui tá errado, isso não é assim. E tu faz isso por milhares e milhares de vezes, por muitos anos, e aquelas duas pistas que eu falei que o Photoshop tinha, de que a parte que foi expandida tá embaixo e ela é bege meio acinzentada, tu vai ter mais uma, que ela não é para juntar com esse tipo de textura. Isso tem
É eu não sei se tem outros serviços como esse, tá? Mas na Amazon tem um serviço que chama Mechanical Turk, que é um nome horrível, mas é o turco mecânico. O turco mecânico é quando tu pode, por exemplo, tu tem um trabalho de treinar uma inteligência artificial. Tu tem um banco de dados, sei lá, de 30 mil imagens. E aí tu paga centavos de dólar para uma pessoa ficar treinando aquela inteligência artificial. E vou pensar a tarefa mais idiota assim que eu consigo pensar sempre quando eu estou pensando nessas tarefas de classificação. Tu tem um monte de frutas e tu quer saber, quer que ele reconheça o que que é uma banana e o que que é uma maçã. Sabe? Tipo, que uma é amarela e uma é vermelha, que nem aquelas coisas que aparecem nos captchas do, enfim, quando a gente vai fazer login. A gente está treinando uma inteligência artificial, a gente está dizendo para ela como é que ela pode identificar elementos de uma imagem que são difíceis de discriminar e que só a gente consegue discriminar. Então, esse processo de treinamento, que ele acontece por meio de serviços como esse do Amazon Mechanical Turk, tu vai melhorando o, o, a capacidade do hardware e ao mesmo tempo tu vai também melhorando a capacidade de discriminar por causa do treinamento, porque isso vai acontecendo em paralelo, né? E agora a gente tem esses modelos que aqui tá, no Photoshop, eles são de domínio público, não quer dizer que eles sejam simples, tá? Mas eles são de domínio público. E a gente tem também essas bases de dados que aí não são de domínio público, que são essas bases treinadas, que são essas bases que pessoas, né? Não é um programa em que tem pessoas que estavam lá rotulando aquilo, dizendo que isso aqui ficou bom, isso aqui não ficou bom. Isso aqui é uma sinaleira, isso aqui é um ônibus, que são aquele tipo de tarefa que a gente faz para quando a gente está fazendo login, provar que a gente não é um robô, né? E assim, o negócio ele tem potencial, claro que tem, né? Mas não é uma coisa assim que queria mostrar para vocês que isso não é uma coisa que é sem limite, que é mágico, vai substituir a gente. É um negócio que é bem difícil, assim, da gente conseguir ser tirado dessa equação, pelo menos na questão de tratamento de imagem. Aí eu acho que tem várias, como eu falei, eu acho que em aula para você já também, acho que tem várias coisas, assim, várias tarefas que realmente estão em risco, profissionais, né, que estão em risco. Mas o que, que a gente pode, só para, vou encaminhar aqui para o final dessa nossa aula, vamos ver se a gente consegue colocar alguma coisa aqui para vocês verem a coisa do gerar. Talvez vocês estejam esperando por isso. Tá? Vou colocar. Vocês não estão enxergando, eu acho, tá? Mas aqui tem um prompt onde a gente pode escrever o que, que a gente quer. Eu coloquei Old Woman on a Chair, que a gente estava passeando por esse centro e tinha uma senhorinha sentada numa cadeira, achei bem bonitinho. Aí vou botar aqui. Isso ele está puxando desses bancos de imagens treinadas, né? E aí é bastante impressionante, tá? Porque ele não vai pegar uma foto, eu fiz isso antes, tá? Não fiz nessa imagem, mas já fiz isso antes. Porque ele vai pegar uma foto de uma senhora velhinha numa cadeira. E ele vai tentar encontrar a perspectiva correta, mas eu já mostrei para vocês que ele sabe encontrar os edges, ele sabe encontrar as arestas, então ele sabe estimar uma perspectiva mais ou menos decente ali, né? Essa imagem aqui, ela é bem ruim para fazer isso, né? Porque ela não tem perspectiva. Então, se vocês já estão pensando em usar essas coisas de inteligência artificial, é legal de vocês já pensarem que vocês têm que dar uma força, né? Vocês têm que dar uma dica ali para a imagem. Agora, tá muito clara, né, essa senhorinha em relação a, ao resto da imagem. Então aqui provavelmente a gente vai ver uma melhora, né, no desempenho desse algoritmo aí em pouco tempo, porque ele conseguiu acertar direitinho a perspectiva, colocou ela sentadinha bonitinha no chão, acertou bem a sombra, se vocês forem olhar, tá mais ou menos ali no ângulo correto.
mas a cor tá meio estourada, né? A sombra a gente até vê aqui na hora de juntar, ela tá muito mais escura do que o resto da sombra, né? E tá, é claro, né? Isso são problemas que a IA já tinha mostrado que tem. Ela deixa pés e mãos zoados, os olhos estão zoados, porque isso aqui não é uma senhorinha que tem no banco de dados lá de imagens do Stock Photos. Isso aqui são várias senhorinhas que juntas formaram essa aqui. E ela tá numa cadeira de uma sala, assim, né? Não sei se é uma cadeira. Também não sei se teria uma cadeira adequada para colocar nesse contexto aqui, né? E pensando também em questão de tamanho, né? Ela tá num tamanho até razoável, considerando o tamanho do carro, o tamanho da casa ali, do casarão, e onde ela tá na foto. Então, tem muitas coisas que ele conseguiu acertar, com base nessas informações que eu falei para vocês que ele consegue tirar, que é informação a respeito de cor, a respeito de orientação, a respeito do que é parecido com o que. E dentro desse banco de dados da Stock Photos, tem as coisas. Vocês já usaram esse tipo de banco, né? Ele é tagueado, ele é rotulado. Então, se tem uma foto de senhora idosa lá, tem a foto que é uma senhora idosa de frente, sentada à cadeira, tem várias palavras-chave. E esse banco provavelmente ele também tá sendo treinado no sentido de que tem pessoas fazendo uma classificação das imagens. Sem esse componente humano, a inteligência artificial que a gente está usando, ela não anda. Então, tem que ter a empresa essas empresas que vão fazer desenvolvimento desse tipo de serviço, elas precisam que ter uma parte de classificação, de alguém que vá dizer que esse negócio é assim e não é assado. Mas eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? No fim das contas, nem queria dar tanta aula de Photoshop, tá? Mostrei ali as ferramentas para vocês, mas acho que deu para a gente conversar um pouquinho sobre IA para tratamento de imagem, que acho que tem um caminho muito grande ainda para esse tipo de ferramenta. Facilitar, eles facilitaram bastante, tá? O Photoshop está muito melhor, está muito mais fácil, mas eu não consigo ver muito como é que a gente não vai ter espaço ainda nesse, nesse ramo da fotografia e do tratamento de imagem, tá? Então, acho que era isso aí que eu queria falar com vocês. Vou parar a gravação aqui e aí vou ver se vocês têm alguma questão, alguma coisa que vocês querem perguntar.